Olá, um bom dia para você. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o mistério da Trindade, ou sobre a doutrina da Trindade. Nós já vimos no primeiro vídeo que a Trindade não significa que sejam três deuses, mas é um Deus único que se manifesta de uma forma plural, através de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que, teologicamente, para facilitar o nosso estudo, a teologia olha esta doutrina sobre dois aspectos: o aspecto ontológico e o aspecto econômico. O que é a visão ontológica? Onto, que significa ser, logia, estudo, o estudo do ser de Deus. Quando a teologia estuda o ser de Deus, ela enxerga que este Deus, que é único, ele pode se manifestar através de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dependendo da circunstância, dependendo do cenário que ele quer se apresentar. Então, essa palavra Deus, que é Elohim em hebraico, é uma forma plural que mostra que Deus, sendo único, ele pode sim se manifestar através de três pessoas distintas, mas sempre com a mesma natureza, com a mesma unidade, com a mesma essência. Essa é a visão ontológica da teologia com relação ao estudo de Deus, do ser de Deus. E muitos questionam que tem versículos na Bíblia que nos dá a entender que existe uma hierarquia entre o Deus Pai e o Deus Filho, por exemplo. Existem sim alguns versículos na Bíblia que podem nos induzir a um raciocínio errado, a uma doutrina falsa. Mas a teologia aí olha esse aspecto do ser de Deus, a sua manifestação, de uma forma hierárquica, mas essa hierarquia vem para atingir um propósito, uma forma de se organizar funcionalmente para atingir uma meta, para levar um propósito à vida do homem. Assim como as empresas, o mundo corporativo se organiza, tem seu organograma, presidente, diretor, gerente, e aí vai descendo para outros cargos. Eles se organizam para buscar uma unidade de meta, para atingir um propósito, para chegar a um êxito. Então, dentro desta visão econômica, da teologia econômica, nós podemos enxergar o nosso Deus desta forma, porque ele é um Deus de ordem. E ele se organiza de uma forma hierárquica, e se organizou de uma forma hierárquica para trazer o plano de salvação para a terra. Porque onde ele mora, nos céus, nas regiões celestiais, e onde ele estava antes da criação da terra, ele não teria essa necessidade de aplicar qualquer plano, de se organizar de qualquer outra forma, porque lá o mundo é perfeito, lá não existe pecado, lá não existe o que corrigir. Mas aqui na terra, onde o homem veio de uma descendência de pecado, ele teve que se organizar de uma forma hierárquica para trazer este plano de salvação para todos nós. Então, isso aqui a teologia chama de teologia econômica. Mas nós nunca podemos deixar nos enganar de que são três deuses, de que a Trindade está nos revelando que são três deuses. Não. É um Deus único que se revela, que se manifesta através de três pessoas distintas, mas sempre com a mesma unidade, sempre com a mesma essência, sempre com a mesma natureza, mas que vão executar funções específicas na obra da criação e na história da redenção do homem.
Por exemplo, o pai inicia essa obra da criação, o filho concorda e o Espírito Santo executa a vontade divina. O Espírito Santo que está tanto sobre o pai como sobre o filho. Então, nessa obra da criação, o pai criou, elaborou o plano. E ele elaborou este plano através do filho, ele colocou em execução este plano aqui na terra, através do filho, pela agência, pelo agenciamento do Espírito Santo. Então, esse Deus plural que nós temos, o único Deus, mas que se manifesta de 3 formas diferentes, através de 3 pessoas distintas, essas 3 pessoas assumiram papéis específicos nessa história da redenção e na obra da criação. Então, o Pai planejou a salvação, nos elegeu para sermos o seu objetivo, para alcançar o seu objetivo através do seu plano da salvação, que é a nossa santificação. O Filho trouxe a redenção, executando este plano aqui na terra, que foi concebido pelo Pai. E o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção na vida do homem. Porque essa parte do Espírito Santo, essa função do Espírito Santo, é nos regenerar, é nos capacitar a sermos santos, regenerando o nosso íntimo, nosso coração, os nossos pensamentos, matando todo o pecado que há em nós, para que nós estejamos preparados para receber esta natureza divina, a natureza tanto do Pai como do Filho. Então é isso que a teologia chama de trindade econômica. E veja o que é que nós lemos aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aquelas pessoas que já têm o chamamento de Deus e que foram dispersos na época da perseguição, que foram para vários pontos da Ásia. Essas pessoas eleitas, aqui diz no verso 2, elas foram eleitas segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai, através da sua ciência antecipada, presciência, porque ele tem conhecimento de todas as coisas, ele elegeu aquele povo e mandou que Pedro agisse, fizesse uma obra naquele povo através do Espírito Santo. E assim você e eu e todos aqueles que querem seguir a Cristo somos seus eleitos, eleitos do Pai. Então, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, ou seja, o Espírito que faz esta obra no nosso íntimo, para quê? Para que sejamos obedientes através da aspersão do sangue de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo que ele fez por nós aqui na terra. Então aqui nós vemos de uma forma muito clara funções bem definidas para cada pessoa da Trindade. Então é nesse sentido, no sentido desta hierarquia funcional, expressa na forma como o Pai e o Filho e o Espírito Santo se organizaram para trazer a salvação ao homem. E dentro desta hierarquia, nós vemos que o Filho, ele se submete amorosamente e livremente, por vontade própria, ao Pai. E é dentro desse raciocínio que nós lemos o que Jesus falou em João 14, 28, quando ele diz que o Pai é maior
do que ele. Nesse sentido hierárquico, funcional, para que esse plano da salvação tivesse êxito aqui na Terra. Agora nós vamos encontrar várias suposições, doutrinas falsas, objeções a este raciocínio de que não existe a palavra Trindade na Bíblia e por isso nós não devemos crer, mas nós já dissemos aqui que não existe a palavra Trindade na Bíblia, porque ela tem origem do latim e a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e alguns trechos em aramaico. Mas existe sim na Bíblia de uma forma muito clara, se nós analisarmos de uma forma contextual, levando em conta todos os contextos, nós vamos ver esta manifestação desse Deus único, deste Deus plural, através de 3 pessoas distintas, para executar uma obra, um plano, o plano da salvação, que o Pai traçou para nos levar de volta até Ele. Então, mais uma vez, vamos rejeitar qualquer ideia, qualquer tentativa de convencimento de que o Deus de Israel são 3 deuses. Não, ele é monoteísta, é um Deus único, como nós já lemos lá em Deuteronômio. Eu posso lembrar para você aqui, Deuteronômio 6, verso 4, onde nós lemos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor único, Ele é o único Senhor. Então não existe dúvida nenhuma se nós analisarmos a Bíblia, as Escrituras como um todo. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, nós vamos sim receber todas as explicações divinas para as nossas dúvidas. Então, com isso, implica dizer que Deus é um, que não há contradição alguma na doutrina da Trindade, e que esta doutrina jamais afirma que existem três deuses. Mas o que ela nos mostra é que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. E se nós não conseguimos ainda compreender esta doutrina, é porque nós ainda não compreendemos a natureza de Deus em toda a sua plenitude. Mas por nós não compreendermos a natureza de Deus na sua plenitude, porque Ele é um ser infinito e nós somos pessoas finitas com a mente finita, limitada, isso não nos dá o direito de negar esta verdade. E se você ainda tem dúvida, você busque do Senhor para que Ele te esclareça, que a sua luz divina chegue até você, que você sinta aquela convicção no coração, que é Ele te falando: sim, eu sou um Deus único, mas eu me manifesto, me auto-revelo através de 3 pessoas distintas para executar o meu plano de salvação na sua vida. Uma outra questão, um outro verso que as pessoas às vezes usam para contestar que não existe um Deus único, mas que existe uma hierarquia entre o Deus Pai e o Deus Filho, sem levar em conta esse pensamento, esta visão da Trindade ontológica, que considera o ser de Deus como um ser plural, que pode se manifestar através de 3 pessoas, é o Salmo 2, quando lemos: o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, esse salmo é um salmo messiânico. E nós temos aí que enxergar este salmo, visualizar aí que esta hierarquia que está sendo mostrada, nós temos que olhar teologicamente naquele aspecto da trindade econômica. E aí nós vemos que há um diálogo entre o Deus Pai e o Deus Filho. Mas a questão aí
é que nessa frase Deus Pai diz que gerou o Filho. E há outras passagens que enfatizam essa relação filial entre o Filho e o Pai. Então, os críticos da doutrina da Trindade, eles usam essas passagens bíblicas que dizem que Cristo é o Filho unigênito de Deus, o primogênito de toda a criação, aquele que foi gerado pelo Pai, para supostamente refutarem esta doutrina da Trindade. Mas esses argumentos não se sustentam de forma alguma. A palavra unigênito, que é gerado, e primogênito referem-se na experiência humana ao ato de uma criança ser concebida. Então vamos entender o que é a palavra unigênito. É uma palavra que vem do grego, e o significado dessa palavra unigênito significa único. Então, quando Deus diz que Jesus foi o Filho unigênito, ele está dizendo que Jesus foi o Filho único, não há outro, o único que foi gerado pelo Pai. E essa geração, esse ato de gerar, veio exatamente dessa pluralidade divina, onde o Pai, onde o Deus único de Israel, ele pôde sim. É como se nós pudéssemos nos desmembrar em uma outra pessoa. Uma outra pessoa saiu do nosso ser, como a Eva saiu de Adão. Eva saiu de dentro de Adão. Então, nós podemos dizer que este Filho unigênito foi gerado pelo Pai, porque saiu dele próprio, da sua essência, da sua natureza. Não como um Deus, mas como uma pessoa, uma segunda pessoa que iria queria trazer o plano da salvação aqui para a terra, para ser executado pelo Espírito Santo. Então, essa palavra Cristo é o unigênito do Pai, significa que ele é o Filho singular. É uma posição única que só Cristo ocupa como Filho de Deus. Nós somos filhos de nascimento e poderemos nos converter em filhos por adoção. O fato de sermos filhos por adoção não significa que somos filhos unigênitos do Pai. Nós não fomos gerados na sua essência, através da sua essência, da sua natureza, mas nós fomos adotados depois que o Espírito Santo fez uma obra de regeneração no nosso ser, tirou todo o pecado de dentro de nós e nos deu a natureza de Cristo, a natureza divina. Nós nos convertemos aí em irmãos de Cristo, porque ele nos chama de irmãos também. Mas o Filho unigênito, o Filho único, o Filho singular de Deus é Jesus Cristo. E nós podemos também ver, dentro deste raciocínio, lá no livro de Hebreus, que é falado da igreja dos primogênitos. O primogênito é o primeiro filho dentro de uma geração de filhos. Assim como Esaú foi o primogênito de Jacó. Mas a palavra primogênito significa que dentro de outros filhos gerados, tem aquele filho primogênito. A igreja dos primogênitos é exatamente a igreja santificada e glorificada que o Pai quer formar através do seu plano de salvação que o Filho trouxe para a terra e que o Espírito Santo está executando em cada coração. Será formada a igreja dos primogênitos, ou seja, dentro dessa geração toda de filhos, por nascimento, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Redentor, aqueles que caminharam mais, aqueles que avançaram mais
no entendimento da sua palavra, na busca deste ser divino, na sua santificação, na sua redenção. Eles estão sendo ali trabalhados no seu interior, tirando todo o pecado para receber a natureza divina, e assim eles vão receber, vão fazer parte dessa igreja dos primogênitos, que é a igreja santificada e glorificada do Senhor. Mas nós nunca seremos o filho unigênito, filhos unigênitos, não. O único filho unigênito é Jesus Cristo, porque saiu da essência, da natureza do Pai. Foi gerado pelo Pai. Nós somos filhos por nascimento, quando aceitamos a Jesus como nosso Criador e Redentor e Salvador. E somos filhos por adoção, se estamos permanecendo nesta caminhada de santificação para nos tornarmos como Jesus. Aí nós vamos fazer parte da igreja dos primogênitos, que será arrebatada da terra, que participará das bodas do Cordeiro nos céus e que reinará com Jesus Cristo aqui na terra durante o milênio e por toda a eternidade. Então, nós lemos em Colossenses 1, verso 15, que Cristo é o primogênito de toda a criação, mas ele é o único unigênito. E por que ele é o primogênito de toda a criação? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentro deste plano de redenção do Pai. Ele foi o primeiro a voltar para as regiões celestiais, depois que ele se fez pecado por nós, que desceu até o inferno, até o Hades. E o Pai o ressuscitou e levou ele de volta às regiões celestiais onde ele habita. E ali ele está agora no mesmo ser, na mesma essência, na mesma natureza de Deus Pai. Ele é primogênito nesse sentido. Ele abriu este caminho para nós, porque nós faremos parte dessa igreja primogênita se nós também experimentarmos esta ressurreição, através da nossa santificação e da nossa redenção. Então, mais uma vez, para deixar bem claro, Cristo é o único unigênito do Pai, o único que foi gerado, tirado da sua essência, da sua natureza. Ele é o Filho singular, nenhum de nós poderíamos ter esse título. Mas nós poderemos, ele foi o primogênito, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentro desse plano de redenção. E nós poderemos participar também dessa igreja dos primogênitos, através da nossa santificação e da nossa redenção, na nossa caminhada aqui na terra. Então, é importante nós entendermos esta diferença entre o filho unigênito, o filho primogênito, o que é ser unigênito, o que é ser primogênito. Mas nós nunca devemos perder a esperança de que sim, nós podemos ser participantes da igreja dos primogênitos. Essa igreja que será santificada, que está sendo santificada, que está sendo glorificada, que está em obediência ao Pai, se colocando nas suas mãos, como fez Jesus, de uma forma amorosa, de uma forma livre, por vontade própria, para que o Pai execute esta obra, para que o Espírito Santo execute esta obra de redenção em nós. O Pai criou, elaborou este plano, determinou ao Filho, gerou o Filho da sua essência, da sua natureza, que descesse à terra, trazendo este plano de salvação e mostrando este caminho. E o Espírito Santo, que está tanto sobre o Pai como sobre o Filho, ele está fazendo esta obra redentora dentro de nós. Então, avançamos um pouco mais
neste entendimento do mistério da Trindade, que talvez para você, para mim, já comece a ser desvendado de uma forma mais clara. E que o Senhor traga, assim, essa convicção no nosso coração, que mesmo que não entendamos tudo, mas a nossa confiança no nosso Deus, a nossa confiança na sua fidelidade, naquilo que Ele está se manifestando em nossa vida a cada dia. Nós criamos, sim, essa confiança no Pai, para aceitar esta doutrina, este mistério da Trindade, como sendo um único Deus, um Deus plural, que se manifesta e se auto-revela através de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para fazer com que o seu plano de salvação tenha êxito em cada um de nós. Que Deus te abençoe com este entendimento. Se você não entendeu tudo, não tem problema, vá, continue meditando, continue lendo as passagens, ouvindo de novo a mensagem, buscando na própria Escritura todas as passagens, que o Senhor vai trazer a sua luz para iluminar o seu entendimento. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nos visite nas redes sociais, Vera Reflexões, e até outro momento onde nós nos encontraremos. Até lá!